Se você voltar alguns vídeos atrás aqui nesse canal, você vai me ver falando sobre simulado, como fazer simulado e te ensinando várias técnicas defendendo o uso do simulado nos seus estudos. Só que a verdade é que esse tempo acabou e agora é hora da gente voltar atrás e parar de fazer simulado. Não estou dizendo que você não tem que fazer simulado mais, mas se você já tem simulados agendados, talvez seja a sua última oportunidade de fazer isso. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que você vai substituir os simulados por essa técnica agora, na reta final, nas últimas semanas de preparação para o Enem. Ela vai ser bem melhor e vai te trazer muito mais resultado do que você precisa agora. Vamos lá? Eu sou o PV, sou professor de Biologia, especialista em estratégia de estudo aqui da Gama, e hoje a gente está aqui para falar sobre uma mudança de período na sua preparação para o Enem, que traz também uma mudança, uma necessidade de mudança em relação à sua forma de preparação. Por que agora está na hora de parar de fazer simulado, cara? Porque eu te ensinei alguns meses atrás que o objetivo do simulado e o grande ganho que o simulado pode te dar é exatamente te mostrar o caminho que você tem que ir nos seus estudos. Ou seja, o objetivo do simulado é guiar, cara, é te mostrar quais são os conteúdos que você precisa melhorar ao longo do tempo para você chegar mais rápido numa nota dentro aí da faixa de notas que você precisa. O problema é que com esse pouquíssimo tempo que a gente tem até a prova do Enem, já não dá tempo de você identificar temas novos que você precisa estudar e agora tentar estudar esses temas para começar a dominar. Simplesmente porque não vale mais a pena você investir seu tempo de estudos em novos conteúdos. Por isso, essa é a hora que você precisa parar de fazer simulado. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada no lugar dele. Eu vou te passar uma técnica hoje chamada de análise de prova e ela é a melhor técnica para você substituir pelos seus simulados agora. Por que essa técnica é muito boa, cara? Vamos lá. Se antes você estava precisando entender o melhor caminho, ou seja, por quais conteúdos você tinha que passar para ganhar maior pontuação, agora é a hora que você precisa mais conhecer a prova efetivamente. Ou seja, entender como que o Enem pergunta, entender como ele constrói as alternativas, o tipo de informação que ele dá no texto da questão. E quando você faz a prova do Enem, uma prova antiga, um simulado do Enem, com o objetivo de acertar a questão, com certeza esse não é o seu foco na hora da leitura da questão da prova. Nessa hora você está muito mais concentrado em achar a resposta correta ou em eliminar alternativas que estão necessariamente erradas para conseguir uma pontuação maior. Para você conseguir, cara, conhecer a prova nesse nível que eu te falei, você precisa analisar a prova do jeito certo. Então vamos lá para a técnica de análise de prova para você entender como que você tem que aplicar agora. E ó, só um detalhe antes da gente falar, eu acho que você tem que aplicar essa técnica com pelo menos uma prova por semana até a data do Enem. E na semana do Enem, cara, eu vou te dar uma má notícia. É uma semana que nem adianta você ficar estudando muitos conteúdos. O melhor para fazer é focar nessa técnica de análise de prova que a gente vai falar agora. Então vamos lá, cara. O que você vai precisar? Você vai precisar das provas antigas do Enem. Pô, PV, mas você não acabou de falar que é pra não fazer simulado? Então, o que você vai mudar, na verdade, é a forma como você olha para essa prova. Você não vai mais pegar a prova do Enem no sentido de te testar, ou seja, você não vai pegar as questões para tentar acertar. Você agora vai pegar a prova do Enem com o gabarito do lado. Por quê? Você não vai tentar fazer a questão e seu objetivo é simplesmente fazer uma análise de construção da questão. Você vai pegar a questão já com o gabarito, ou seja, a primeira questão é letra A. E aí tudo bem, na hora que você olhar a questão, você já sabe a resposta. Não adianta tentar acertar e não é para ficar lendo a questão pensando se você acertaria na hora da prova. Você tem que analisar alguns aspectos em relação a essa questão. Primeira delas, cara, qual foi a pergunta que foi feita? E tem um exercício muito bom para você fazer que é simplificar a pergunta que foi feita na questão. Dá uma olhada nessa questão que caiu no Enem 2022 para você entender o que eu tô falando. Ele fala o texto, eu não quero que a gente leia o texto agora, a gente vai para ele depois, mas a pergunta da questão foi: o sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a... Você entende como essa linguagem é difícil, cara? E quando você bate numa questão dessa na hora da prova, é muito complicado às vezes de conseguir entender o que ele quer e por isso fica difícil entender a resposta da pergunta que ele fez. Cara, por isso esse exercício é tão importante. Como que a gente simplifica essa frase para ela ficar, assim, muito mais fácil de entender e de encontrar a resposta certa no final? Eu poderia trocar, por exemplo, o sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá A para
por que essa técnica funciona. Agora eu saquei! Por exemplo, isso é um jeito muito mais fácil, uma linguagem muito mais acessível para você entender o que ele está te perguntando. E aí, fazendo esse exercício ao longo do tempo, cara, você vai ver que facilita muito na hora da leitura da questão na prova. Então, além de simplificar a pergunta e de entender o que está sendo perguntado, a segunda coisa que você vai fazer é um dos passos mais importantes, cara, que é pegar o texto da questão e entender quais informações ele te deu no texto que eram importantes para você resolver a questão. Ó, quais informações ele me deu no texto dessa questão do ano passado que eram importantes para eu entender por que essa técnica funciona. Vamos lá, se você ler o texto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento de distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada por mutação do gene humano RPE65. Galera, na boa, até agora no texto só teve uma informação importante. Juro, a única informação importante é um produto de terapia gênica. E, se você estudou, você sabe que terapia gênica são técnicas de biotecnologia, de alteração do DNA que visam a cura de doenças. Por isso, terapia gênica, tudo bem? Então, ó, tudo isso, cara, não foi importante a não ser qual técnica era. O tipo de gene que foi, quem foi a agência brasileira que, enfim, cara, aprovou o produto, isso tudo é irrelevante para a resolução da questão. Então, até agora, só terapia gênica. Quando você continua, ele vem com algumas informações importantes, ó. O produto, elaborado por engenharia genética, é composto por um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal humano, RPE65, para corrigir o funcionamento das células da retina. Resumindo, velho, todo esse texto serviu para te dar duas informações. A primeira delas é que é um produto de terapia gênica e a segunda delas é que eu peguei um vírus e coloquei um gene normal para um determinado problema das células de retina. Para que serve o vírus? Para inserir esse DNA na pessoa que tem o problema. Para que serve o gene normal? Para curar o problema que a pessoa tem. E aí, quando você vai para as alternativas, a gente chega no terceiro ponto. Então, o primeiro era entender a pergunta que foi feita. O segundo é entender no texto, cara, grifar no texto as informações que foram importantes para a resolução da questão. E o terceiro e último passo vai ser pegar cada alternativa, lembra que você já sabe a resposta. Eu não quero que você tente acertar. Você sabe que nessa questão que eu dei para vocês, por exemplo, todas estão erradas, exceto a letra E, que é o gabarito dessa questão. Seu objetivo vai ser explicar por que a A tá errada, por que a B tá errada, por que a C tá errada e por que a D tá errada. Nesse caso aqui, ó, letra A, correção do código genético. O código genético é imutável, cara, ele é universal. Todas as espécies têm o mesmo, não tem como você mudar. Esse é o erro da letra A. Letra B, alteração do DNA, do RNA ribossômico. Se eu tô inserindo um gene, eu tô inserindo o DNA. Eu não vou ter alteração do RNA. Letra C, produção de mutações benéficas para correção do problema. Eu não vou produzir mutações, modificações naturais no DNA. Eu vou colocar o gene que eu quero, então isso não é classificado como mutação. Letra D, liberação imediata da proteína normal. Se eu estou inserindo DNA, eu não vou ter liberação imediata, porque o DNA precisa ser transcrito em RNA e aí o RNA vai virar a proteína normal. Entendeu o que é explicar o erro da alternativa? Cara, olha como esse passo é importante. Quando você faz isso, você não está só entendendo a construção da questão, mas entendendo a construção dos distratores, ou seja, aquelas informações que eles sempre colocam nos assuntos que aparecem no Enem para tentar te induzir a responder errado, para avaliar se você realmente tem essa habilidade ou não. Resumindo, cara, quando você olha outras questões sobre esse mesmo assunto de terapia gênica, você vai começar a perceber que os distratores são sempre muito parecidos. Eles sempre tentam te enganar em relação à modificação do código genético. Eles sempre tentam te enganar em relação à alteração do DNA ou RNA ou da proteína final. Eles sempre tentam te enganar com a questão de se isso é ou não é classificado como mutação. Se isso aparecer na prova de novo, a hora que você bater o olho, você vai ter muito mais facilidade de entender e muito mais facilidade de acertar a questão por consequência. Beleza, galera? Eu espero que vocês usem essa técnica que eu tenho certeza que vai contribuir demais com essa reta final de preparação de vocês. Se você está assistindo esse vídeo na data de publicação, você tem basicamente 3 semanas de estudo até o Enem 2023. Pouco tempo, hein, bicho? Eita, desespero batendo. Mas ó, o que eu faria se eu estivesse no lugar
lugar de vocês. Eu faria pelo menos uma prova, uma análise de prova na primeira semana, 2 análises de prova na segunda semana. E, gente, quando eu falo prova, eu tô falando das 4 áreas, tá? Então, pelo menos uma prova completa na primeira semana, pelo menos 2 provas completas na segunda semana, e na terceira semana eu investiria só nisso, velho. Acabou a parte de ficar olhando conteúdo, tentando aprender coisa nova. Eu ficaria só em análise de questão. Então, 2 a 3 provas de análises inteiras até o dia do Enem efetivamente. Peraí, calma, rapaz. Antes da gente terminar esse vídeo, deixa eu te dar um aviso muito importante. A Gama tá com matrículas abertas para revisão Enem. Eu te garanto que é a melhor revisão que você vai encontrar disponível no Brasil. E por que eu tô dizendo isso, cara? Porque, primeiro, você não vai ficar assistindo aquele monte de aula chata e ganhando conteúdo, porque essa não é a hora. A nossa metodologia de revisão é completamente prática. Listas de questões e você vai para aula para tirar suas dúvidas com os professores e ver as melhores formas de resolução. E aí, segunda coisa, você entendeu, né? É completamente ao vivo. Nada de aulinha gravada, nada de você ficar vendo robô falando com você. É gente trabalhando com gente, respondendo dúvida de gente, e você pode falar a hora que você quiser para tirar a sua dúvida com os professores. E aliás, falando em professores, a melhor equipe de todas, isso eu te garanto. Então, ó, para fazer sua matrícula e não perder a sua oportunidade, tem um link aqui na descrição do vídeo, corre lá, clica e participa com a gente. Agora, toma cuidado, hein, porque as vagas são limitadas, então vai lá correndo para garantir a sua. Ó, se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva e acompanhe a gente também lá no Instagram, que a gente tá produzindo conteúdo por lá todos os dias, @GamaPreveste. E eu vejo vocês por aí, aqui, lá no Instagram, em todos os canais. Beijo!